Você apertou o play? Que bom! Seja muitíssimo bem-vindo ao nosso Divinas Razões. Aceite que você vai gozar desta sua oportunidade até o fim, pois escapa por tua vida. Você não precisa sofrer mais. E por quê? Porque no áudio-vídeo de hoje você irá aprender, sim, algo grandioso da parte de Deus. Você irá aprender algo que realmente é importante, que você pode importar para dentro. Você não está me ouvindo aqui por acaso, pode ter certeza disso. Eu sou o pastor Fábio Elias, fique comigo até o final. Deus te abençoará com muitíssimo prazer pela palavra que enriquece. Eu sei que você ama Deus, assim como eu, e deseja que a palavra dele, de Deus, alcance outros, como você está sendo alcançado agora. Então, agora, neste exato momento, aperte aí, compartilhe. Sim, dê o seu like de positivo. Agora, aperte o sininho. Você está sendo abençoado. Agora, qual é o segundo ponto de nossa conversa hoje? Usando os textos da Bíblia que apresentei na aula passada, corre lá, veja lá para você ver. Hoje vamos responder: o que é depravação total? Paulo ensinou, sim, inspirado pelo Espírito Santo, que a raça humana fora inteiramente afetada pelo pecado de Adão. Quais são os caminhos que a humanidade usa para permanecer nessa depravação total? Olha que interessante saber disso. Como entender a forma que Deus usou e usa tratar deste mal ainda hoje? A palavra de Deus nos falou sobre algo que não é apenas da gente, mas que causa mal a toda a humanidade ainda. Deixa eu falar para você uma coisa, e eu espero que você seja muito iluminado por esta segunda mensagem, por essa segunda aula aqui no nosso canal Divinas Razões. Tem coisas que a gente tem que olhar assim. A nossa inteligência iluminada, ela vai ao encontro de Deus. Sim, iluminada pelas Escrituras, mas, muito mais, são as revelações de Deus para nos abençoar. Ora, as revelações teológicas, as revelações inspiradas, as revelações maravilhosas. Agora vamos lá, sem mais blá blá blá, vamos começar a pensar, usando o mais simples para explicar, sem complicar. Lembra comigo? Da forma que Paulo, o apóstolo, sim, o grande apóstolo Paulo, ele vai tratar da depravação total dentro de uma antropologia paulina, deixando claro 7 vibrantes áreas do ser humano que estão lá alojado, sim, a natureza pecaminosa. E nós falamos, você pode conferir no vídeo passado, da aula passada, certo? Agora, vamos aqui. A palavra depressão, ela é uma palavra muito vista hoje na internet, e é um termo usado para apresentar a condição humana por causa do pecado original, como muitos teólogos assim pensam. O que aprender aqui então, pastor Fábio? A causa do pecado original para o Santo Agostinho é o mau uso da liberdade. Olha o que pensava Agostinho. Aprendemos com isso que tanto a criação celeste como a animal, em si mesma, a disposição para pecar. Ela tem. Aprendemos com isto que a criação, os humanos, sim, tem essa tendência em si mesmo, essa disposição para o erro. A disposição para pecar é vista na preferência de escolhas dada tanto à criação celestial como também animal. Porque nós sabemos que o pecado, o erro, na sua totalidade, não tem simplesmente raízes em nosso mundo material ou na criação, pensando assim, propriamente dito humana, o homem. Pecado não é uma substância dura ou mole, é uma vontade que existe na criação, mas não era essencialmente mal, era acessada, sim, mas não para praticar e realizar o mal, mas agora tem sido. Pecado tem origem em dimensões espirituais.
pois independente de corpo físico ou celeste, tanto o diabo como o homem pecaram e pecam contra Deus. O diabo ainda peca contra Deus e o homem continue e continuará pecando contra Deus. Então é necessário nós voltarmos aqui e lembrarmos de 1 Timóteo, capítulo 3, verso 6, onde está escrito: o bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo. Se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo. Sim, como o diabo foi. Um texto que pode mostrar orgulho no coração do diabo, como os estudiosos descrevem, está em Isaías, capítulo 14, verso 13 até o 15. Você pode ler com cuidado. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, e contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Olha, você tem Gênesis, capítulo de número 3, verso 16 e 17. O Senhor Deus deu esta ordem a Adão, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão, primeiro homem, teve em si a opção ou a capacidade, como acreditava o Santo Agostinho, de escolher crer ou descrer, fazer o bem ou fazer o mal, obedecer ou desobedecer, ficar com o bem ou ficar com o mal, viver ou morrer, porque a ele foi dado esse esclarecimento. Antes que a gente continue, eu lhe digo uma coisa, preste atenção. Ei, tudo que foi criado no céu e na terra existe e foram criados para proclamar a gloriosa, sim, a gloriosa glória e os justos juízos de Deus. Qualquer coisa criada e que deseja viver e existir fora disso, gera o mal. Então, o mal, já agora deixando de existir, sim, com a finalidade de glorificar justamente o juízo de Deus, passou a ser mal usado. Esta pode ser a razão do erro do diabo e a causa da proibição de Deus, dizendo: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. É interessante, são paradoxos que aqui surgem em nossas meditações neste dia, mas é verdade. A depravação total está enraizada nestes verdadeiros princípios pensantes revelados e compreendidos pelos homens hoje na terra por causa das Escrituras. Qual o caminho que a humanidade está usando para permanecer na depravação total? Pare para pensar comigo. Vamos lembrar de Gênesis. E lá no capítulo, sim, de Gênesis, capítulo 3, vamos lembrar 3 importantes pensamentos ali. Primeiro, a humanidade ainda está gostando da proposta ilusória da serpente. É uma das causas que faz a humanidade caminhar, sim, permanecer na depravação total. É que a humanidade ainda está gostando da proposta ilusória da serpente. Gênesis 3:5. Abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal? A serpente de Gênesis 3 manifesta-se como imagem, como inimiga de Deus. Incrimina Deus, inveja e de mentirosas expressões, colocações. Ela excita a revolta contra Deus. A serpente de Gênesis 3 manifesta-se como inimiga de Deus. Olha, quando se para pensar sobre o lado invisível da criação de Deus, quando se para pensar sobre o universo ou o mundo dos anjos, a gente tem aqui que parar para refletir, porque quando se pensa no caráter dos anjos, ficamos sabendo que o caráter dos anjos, sim, podem, penso eu, e alguns podem até discordar, o livre-arbítrio está ali neles. Aqui está, por que Satanás deixou-se ser levado por esse orgulho? Por que Satanás começa agora a mentir a respeito de Deus, a mentir incriminando Deus, não dizendo coisas que Deus disse? Olha, aqui podemos lembrar sobre a importância de total
compreensão sobre o inimigo. Aqui podemos lembrar sobre a importância de toda a verdade que luta contra o engano. Em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2 e 3, Paulo vai dizer: o mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho, porque vocês são como uma virgem pura que eu pretendo ou pretendi dar em casamento somente a um homem, que é Cristo. Pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, de Satanás, da serpente, eu temo que a mente de vocês sejam corrompidas e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Um dependente químico certa vez disse: aos 14 anos, meus amigos me disseram, usa droga, é gostoso, tu vais se amarrar nisso. A sensação é maneira, poderosa. Mas não me disseram, disse um dependente químico, que quando agora, estando aos 37 anos, iria estar morando nas ruas, comendo sopa gratuita e dormindo embaixo de viadutos. Aqui nós vemos, queridos, que muitas coisas hoje é consequência, porque a humanidade ainda está gostando da proposta ilusória da serpente, das mentiras, sim, dos pensamentos errados, das coisas que eles dizem não tem problema. A colheita está sendo mal, terrível, danosa, porque as sementes estão sendo plantadas. Vamos pensar comigo aqui. Qual o caminho que a humanidade está usando para permanecer na depravação total? Você está gostando? Aperte o sininho, compartilhe. Estude comigo nesse maravilhoso momento. Vamos para um segundo pensamento aqui, que eu também acredito ser necessário, que vai descrever o que está fazendo a humanidade para permanecer nisso. Segundo, a humanidade aprendeu a gostar do pecado ao ter provado dele, achando que nada acontece. Olha, em Gênesis 3, escute, verso 6, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Aqui podemos lembrar sobre a dependência de aprovação imediatista que temos hoje visto, não é verdade? Oh, como que as pessoas estão realmente provando e aprovando e imediatamente gostando. Eva não sente nada após comer e Adão viu nada nela acontecer, então... mas o que Deus disse que aconteceria, de fato aconteceu. Leia a Bíblia. O que Deus disse que aconteceria, de fato aconteceu. Um psicólogo, gente que estuda o comportamento humano, disse que ouviu as seguintes palavras de uma jovem blogueira, dizendo assim: gosto de postar fotos com roupas curtas e até sem nada nas redes sociais. Mas a verdade é o porquê disso. Escute, o porquê disso? É que ela no seu interior dizia: eu quero aprovação para suprir algo que não sei o que realmente é e falta. Veja como a humanidade hoje aprendeu a gostar do pecado ao ter provado dele, achando que nada acontece. Hoje vivemos isso. Hoje estamos presenciando isso. Quantos e quantas estão aprovando tantas coisas que aos olhos parecem ser boas. Coloca na boca, parece ser bom. Compartilha, parece ser bom. Mas depois as aprovações imediatistas começam a ser prejudicadas terrivelmente. Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês para caminharmos para o final deste vídeo, para não ficar muito longo dessa aula nossa aqui, rapidinho, eu quero dizer para vocês que, em terceiro lugar,
a humanidade caminha ignorando a real aproximação da solução apresentada por Deus. Sim, a humanidade vai ainda assim porque caminha ignorando a real aproximação da solução apresentada por Deus. Gênesis 3,15: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente está... Sim, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Escute-me, por favor. Os intérpretes deste versículo creem que aqui temos a primeira notícia de salvação, o chamado ou conhecido o proto-evangelho. O que se entende de Gênesis 3,15? Existe uma indisposição, inimizade, que não deixa Satanás, serpente, e Eva, raça humana, em acordo, não tem jeito. A serpente representa uma força, uma vontade externa e muitas das vezes interna, cravada e antidivina, que causa desgraças. É o poder que governa o sistema deste mundo sem Deus. O diabo, a serpente, Satanás, o maligno nos odeia por sermos a imagem e a semelhança de Deus. E a gente, como criação livre, não gosta dele, ou desta força maligna, ou do mal que ele produz, porque isso escraviza a humanidade por meio do engano. Quem nunca foi enganado? Você já foi enganado? Olha, dá uma tristeza, dá um trique-trique, um pleque-pleque na gente quando alguém nos engana propositalmente. Sim, existe uma promessa que um redentor iria vir da semente da mulher para ter o calcanhar ferido, mas esmagaria a cabeça da serpente. John Wesley, conhecido, famoso já, afirma que o descendente vitorioso de Gênesis 3,15 é Jesus. Entendendo o proto-evangelho, que é a primeira boas novas de salvação, podemos caminhar para o quarto ponto, para uma próxima aula. Podemos caminhar para um próximo vídeo áudio. Eu quero estar com você. Entendeu? Fique comigo até o final também dessas aulas. Ei, aperte o sininho. Deus te abençoará. Curta a nossa aula, dê o seu like aí e aperte o sininho agora. Assim você irá ser avisado quando será a hora de desfrutar de mais benefícios que cada mensagem tem para a tua vida ser abençoada. Até o nosso próximo momento no Divina Razões. Tchau, tchau.